1º de maio, o Dia do Trabalho, a Maria Umbuzeiro vem trazer uma história de arrepiar para vocês, que tem a ver com a maldição do direito do trabalho no Brasil e envolve personagens sinistros, como um ex-presidente ditador suicida, um ex-presidente populista que está atrás das grades, o diabo que veste vermelho, um vampiro de capa preta que suga a energia das pessoas e o senhor excelentíssimo G. Vargas, o nosso primeiro personagem, sim, ele só pode ser tratado dessa forma porque ele não era de gracinha, não gostava de piada, tapinha nas costas, não gostava dessas coisas de gaiatice. Ele, apesar de ser um ditador, ele foi considerado o pai dos pobres, porque principalmente ele criou o Ministério da Justiça e do Trabalho, e junto com o seu ministro do Trabalho, um cargo extinto hoje em dia no Brasil, eles começaram a conjuminar coisas e fizeram bem bolado e criaram a Dona Consolidação das Leis Trabalhistas. Vou falar em Dona Consolidação das Leis Trabalhistas, hoje é aniversário dela, 76 anos. Pois é, ele andava aí a todo vapor, com toda a sua utilidade, até que veio o novo governo e disse assim, ó, tá na hora de se aposentar. A senhora já tem seus direitos adquiridos e tal, se aposenta que é melhor. Já cumpriu a sua função. E aí ela ficou triste, cabisbaixo. Aí no ostracismo, vou ficar obsoleta. Mas logo teve aquela ideia e pensou assim, não, deu a volta por cima, teve aquela ideia, falou assim, não, é minha chance de entrar para a história de novo. Né? Agora eu posso ser uma das poucas mulheres no Brasil que vai gozar de uma aposentadoria. Se animou toda, e aí eu soube que ela já está aí planejando viagens pelo Brasil. Antes da criação da Dona Consolidação das Leis Trabalhistas, existiram os personagens sinistros influenciados pelo diabo, que tinham as ações que eles chamavam de luta, e atende pelo nome de sindicatos, eram os próprios trabalhadores, os associados, que visavam melhorias diante daquela situação degradante que era a situação do trabalhador na Brasil. Se articulavam para tentar encontrar soluções, para oferecer assistência médica, esse tipo de coisa. Mas o diabo achou que o movimento estava fraco. Então, mandou para o Brasil imigrantes italianos e espanhóis que chegaram tacando terror nas fábricas, inserindo ideias anarquistas e comunistas. Essas ideias eram passadas através de jornais que circulavam entre eles. Essas notas diziam coisas do tipo, a gente precisa parar com as atividades, até que eles chegaram no nome, a gente precisa fazer greve. E foi aí que, no final do século XIX, acontece a primeira greve geral no Brasil. Essa greve é liderada por uma empresa que empregava 2.000 pessoas, ficava no bairro da Moca, em São Paulo. E, aos poucos, as empresas, os operários do bairro foram aderindo à greve também. Um dos companheiros de luta, o sapateiro José Martins, foi morto por um dos policiais, gerando uma revolta, uma comoção entre os operários. No dia 12 de julho de 1917, São Paulo amanhece com as fábricas, com os comércios e com os transportes parados. Esses endemoniados recusaram a negociar diretamente com o patrão. E aí teve a intervenção dos jornalistas que criaram uma comissão para esse fim. O diabo tanto fez que conseguiu. E o resultado disso foi 20% de aumento no salário. Conseguiu que os envolvidos na greve não fossem demitidos e principalmente que eles tivessem o direito de continuar associados. De lá para cá, só maldição, né? As empresas tendo que ceder às exigências do trabalhador. Anos depois, o senhor excelentíssimo G. Vargas volta ao poder de uma forma legítima. E aí começa a perseguição das pessoas de bem. Né? Entende-se por pessoas de bem os empregadores, os políticos, os que tinham o interesse no desenvolvimento do Brasil. Começa a caçada e a pressão para que o senhor G. Vargas renunciasse ao cargo. Quando ele viu que não tinha mais escapatória, ele tomou uma medida drástica, dando cabo da sua própria vida e lançando uma grande maldição no país.
relatada no trecho da carta que ele deixa antes de se suicidar. O trecho da carta diz o seguinte: nada mais posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. E aí, se a gente prestar atenção aqui, ele fala de aves de rapina, fala de sugar o sangue das pessoas, do povo brasileiro, a gente começa a ficar de olho num personagem que vai surgir mais adiante. Esses anos de luta e de história política, de domínio ditatorial e a opressão sobre os trabalhadores se intensificaram, até que a abertura política marca o ressurgimento do movimento trabalhista no Brasil. Quando iniciado em 1978, um novo movimento grevista aderiram a esse movimento ao redor do Brasil, como os bancários, os petroleiros e os professores. Desse movimento, todas as bases se fortaleceram, resultando